Bom, meus irmãos, vamos dar início mais a esse culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. Hoje, um domingo que celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E como sabemos, Ele está vivo e o nome dele tem sido anunciado e continuará sendo anunciada a palavra de Deus através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da sua vida, pode ser esse canal de transmissão da palavra de Deus. Então que Deus possa estar falando aos nossos corações durante esse culto. Que Deus possa falar ao seu coração também que está em casa, nos assistindo e cultuando conosco. Deus possa estar nos abençoando. Vamos dar início com uma leitura bíblica. Eu queria convidar os irmãos que se encontram aqui presentes para a gente fazer essa leitura bíblica em pé, juntos. Vamos ler Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Juntos? Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Amém. Vamos louvar ao Senhor através do hino 85 do HCC. Ó vem Emanuel. Ó vem
Nesse momento vamos ter um período de oração. Eu queria convidar o pastor Edivan, que vai orar nesse momento. Orar, nós temos pessoas que foram restauradas, temos pessoas que ainda estão no hospital, temos pessoas que estão enlutadas. Devemos orar por elas e agradecer a Deus e continuar perseverando, como aquela viúva que orou ou que pediu ao juiz, foi inoportuna, foi insistente com o juiz iníquo. Nós assim devemos ser com o nosso Deus, que é juiz, que é todo amoroso, que é Deus, que é justo. Ele nos ouvirá, e que é amor, todo amor, Ele nos ouvirá. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor, na terra, que seja feita a tua vontade, como ela é feita aí no céu. Ó Deus, enche-nos com o teu Santo Espírito, para que possamos te adorar em espírito e em verdade. Agrada-te de nós, Senhor Deus, em Jesus Cristo, teu Filho, morto e ressuscitado. Agrada-te de nós. Conforta-nos, Senhor Deus, consola-nos. Ó Deus, tu tens nos abatido, levanta-nos. Tu tens nos ferido, cura-nos, salva-nos e seremos salvos. Graças te damos, Senhor Deus, pelos irmãos que estão sendo restaurados. Pastor Edevaldo, pastor Ronaldo, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem os assistido e trazido de volta a convivência da família. Continua, Senhor Deus, trabalhando na vida desses irmãos, desses homens. Também o irmão Bicalho, o irmão Bartolomeu e o irmão Ademir. Continua, Senhor Deus, fazendo a tua obra na vida desses irmãos. Continua falando aos nossos corações, para que em meio à pandemia, Senhor Deus, em meio ao vírus, às circunstâncias adversas, encontremos o caminho, Senhor Deus, criativo para fazer as boas obras, para fazer aquilo que o Senhor predeterminou para nós. Ó Deus, santifica-nos, abençoa, Senhor Deus, André, filho de Maurício Agripino, e sua esposa, estão enlutados hoje. Abençoa, Senhor Deus, dá graça a eles com a morte da genitora da nora de Maurício. Ó Deus, dá graça a eles, consola-os, conforta-os, anima-os. Ó Deus, também te pedimos por Eli Júnior, pela sua saúde, pela saúde de sua casa, Senhor Deus. Restaura-lhe, Senhor, dá a ele a vida, Senhor Deus, para que ele possa viver entre nós. Restaura, Senhor Deus, seus pulmões. Tira, Senhor Deus, dele essa infecção que o abate. Restaura ele, Senhor Deus, e traze-o de volta para nós. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, pela bênção, Senhor Deus, que é estarmos presentes aqui no culto, para te honrar, para te agradecer, para te adorar. Recebe-nos. Nós te agradecemos, te louvamos, no doce nome de Jesus. Amém. Só queria dar uns avisos importantes para essa semana. Os irmãos estão compartilhando também com todos de que a gente está voltando a algumas atividades durante a semana. Então, os irmãos estejam atentos aos grupos da igreja para saber sobre as atividades que teremos durante a semana. Então, tem as organizações missionárias na terça-feira e também a quarta-feira que temos culto de oração. Então, os irmãos estejam atentos. Durante a semana, a equipe da mídia está divulgando. Alguns grupos vão ser presenciais, outros serão transmitidos online. Então, os irmãos estejam atentos também a isso. E lembrando
próximo domingo vamos manter a mesma forma de culto. Teremos um culto às 9 e outro culto às 11. Então os irmãos, durante a semana também façam as inscrições. Tem sido divulgada a lista, né? O programa para fazer a inscrição. Então os irmãos estejam atentos. Tivemos um grupo bom no culto das 9 hoje. E nesse segundo culto nós também temos um grupo bom. Então os irmãos podem participar. Estamos todos aqui de máscaras, se cuidando. A gente separou o templo. Um grupo sentou de 9 até as 11 nos bancos, na fileira de banco. E nesse de agora a gente liberou a outra fileira. Então os irmãos que puderem participar, próximo domingo também, às 9 e em seguida às 11. Graças a Deus, muitos irmãos a gente viu no culto das 9, idosos aqui que já foram vacinados. Então a gente fica feliz com isso e a gente tem que estar ajudando. Muitos idosos ainda não conseguiram fazer a inscrição lá para tomar a vacina. Então se você conhece algum idoso, nos procure, ajude também. O corpo diaconal tem levado alguns desses irmãos para tomar vacina. Então pode procurar a igreja está aberta para receber essas demandas também, certo? Vamos fazer a leitura. Eu queria convidar os irmãos aqui a ficarem de pé. Vamos ler Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém. Vamos louvar ao Senhor, hino 90 do HCC. Nos céus adorar,
Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos fazer essa leitura que se encontra lá em Lucas, capítulo 22, versículo 14 ao versículo 16. Lucas 22, do 14 ao 16. Os irmãos que estão em casa também podem participar conosco, fazendo essa leitura. Vamos juntos? Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Amém. Esse sofrimento trouxe vida. Vamos ler o 16, desculpa. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Amém. Amém. No meu aqui está até o 15. Mas vamos, nesse momento de entrega, queria convidar os irmãos diáconos para vir aqui à frente. É o momento do ofertório. Em casa também os irmãos podem participar desse momento. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor, hino 97 do cantor cristão. Jesus veio aqui.
Graças te damos, Senhor, porque a tua graça nos alcançou. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu grande amor por nossas vidas, Senhor. Ó Deus, continua falando aos nossos corações, continua nos libertando de nós mesmos, Senhor, para que possamos ver a tua glória. Abençoa a entrega desses dízimos e ofertas nesta ocasião, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa os irmãos que estão se desprendendo, Senhor. E aqueles que não podem ainda, Senhor, ajuda-os para que façam o mesmo. Obrigada por tudo, em nome e por amor de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos fazer a leitura, que se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 53, e o versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Vamos fazer novamente juntos. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Vamos ler novamente? Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém. Vamos louvar. Eu queria convidar o grupo de louvor nesse momento. Cantaremos a música Diante da Cruz.
sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. No momento vamos ter o momento da ceia. Eu queria convidar o pastor Lucas para assumir esse momento. Cristo venceu, nós vencemos juntamente com Ele. Em Cristo somos mais do que vencedores. A vida venceu a morte. Por isso somos teimosos e teimosas. Não aceitamos as dimensões de morte que nos invadem. A vida é Cristo Jesus. E nós anunciamos Ele aonde quer que nós estejamos, com os nossos lábios, com a nossa boca, com o nosso coração e com as nossas vidas. Nesse dia de ressurreição, ou naquele dia de ressurreição, houve uma caminhada importantíssima. E por que importantíssima? Registrada nas Sagradas Escrituras, no Evangelho conforme Lucas escreveu. Gostaria que você, por gentileza, abrisse as Sagradas Escrituras no Evangelho conforme Lucas escreveu, capítulo 24. E essa caminhada também pode ser a nossa caminhada hoje. Uma caminhada de tristeza, uma caminhada de frustração, desilusão, desânimo. Será que essa, por vezes, também não é a nossa caminhada?
Mas nessa nossa caminhada de tristeza, sofrimento, dor, luto, lágrimas, Jesus se propõe a caminhar conosco. Jesus está ao meu lado, Jesus está ao teu lado. No teu sofrimento, nas tuas dores, nas tuas lágrimas, no teu luto. E nessa caminhada, Ele vem, Ele chega. E esses discípulos, capítulo 24, a partir do versículo 13, e Lucas, estão que impedidos de o reconhecer. Essa é a realidade da ressurreição. Uma realidade que ainda desconhecemos. Uma realidade ainda não experimentada. Ansiamos, cantamos, declaramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas ainda parece tão longe a realidade da ressurreição para nós. E Jesus se apresenta nessa caminhada. Versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproxima desses discípulos, Jesus se aproxima de nós, nesse domingo de ressurreição, para chacoalhar, para mexer, para inquietar, dizendo no versículo 25, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Se ali naquela oração Jesus se identifica tanto com a humanidade, com o seu pecado, ou os seus pecados, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feito conforme a tua vontade. Aqui Jesus se identifica com Deus, o seu Pai, na sua autoridade, na sua vitória, no seu governo, no seu domínio, na sua soberania. Por que vocês estão assim, tão tristes e são tão duros de coração? O Cristo, Senhor e Salvador, morreu, padeceu, mas entrou na sua glória. Exaltado, glorificado, nome acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Aqui Jesus entra na sua glória, na glória do seu Pai. E a presença de Jesus na nossa caminhada, despertando-nos, inquietando-nos, nos dá um gostinho de quero mais. Fica conosco, Senhor. Precisamos de Ti, da Tua presença, da Tua companhia, da Tua glória sobre as nossas vidas. É esse o pedido que esses discípulos fazem. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Gostaria de convidar os diáconos responsáveis por esse momento. E a gente para um pouco aqui nessa caminhada. Quando Jesus está reunido com esses discípulos. E agora é uma companhia certa. E agora é uma presença que consola, que conforta,
que aquieta, porque Jesus os faz lembrar dos profetas, das promessas de Deus que agora foram cumpridas. O luto começa a ganhar uma nova dimensão, não mais da tristeza, mas quem sabe da expectativa, da esperança que Cristo irá ressuscitar. E ainda não sabem que é o próprio Jesus que está ao seu lado. Por isso, essa mesa é tão convidativa. Jesus está presente aqui, entre nós, em nós, no meio de nós e através de nós. E queria fazer um desafio, que você pensasse, imaginasse como Jesus é reconhecido nessa caminhada, nesse encontro. Quem sabe, talvez, o pão possa nos dar alguma dica, alguma pista, algum direcionamento. Nós vamos comer o pão e talvez reconheçamos e talvez saibamos, Jesus está entre nós. Comamos o pão nesse espírito. Enquanto você vai recebendo o pão, se você já recebeu, gostaria que você fechasse os seus olhos, pensasse nas suas dores, nos seus sofrimentos, nas suas lágrimas, nas suas noites mal dormidas. Gostaria que, sobretudo, pensasse no seu pecado, no meu pecado, a nossa rebeldia, a nossa expectativa, a nossa idealização de um Cristo que não é Senhor e Salvador, mas é um mágico, e precisa resolver os nossos problemas imediatos, precisa trazer a solução para os nossos conflitos. Esse não é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Jesus vem para nos salvar. A condição primeira é a nossa rebeldia, a nossa distância, é o nosso afastamento. Esse é o grande problema. Esse é o grande conflito. E ao comer esse pão, você não tenha dúvida alguma, Jesus está aqui. E Ele veio para me salvar. E Ele veio para te salvar. Essa manhã é a vitória da vida sobre a morte.
versículo 30 do capítulo 24. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deixa eu dizer uma coisa para você. As Escrituras podem fazer arder o nosso coração, mas Jesus é reconhecido no partir do pão. Se Jesus está em nós, se manifesta através de nós, comamos o pão. Magnífico Deus, louvamos o teu nome, Pai, porque tu nos tiraste das trevas para a tua maravilhosa luz. Te louvamos, Senhor Deus, neste dia e agradecemos, Senhor Deus, porque tu morrestes na cruz e entregaste, Senhor Deus, o teu corpo para sofrer em nosso lugar. Levaste sobre ti as nossas enfermidades e as nossas dores e nos curaste completamente para o louvor da tua glória. Ó Deus, te louvamos, Pai, só temos a te agradecer. Muito obrigado, Pai, porque tu tens cuidado de nós. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aquele primeiro pão que saciou por um momento, mas depois trouxe de novo a falta, a escassez no deserto. Agora é suprido pelo corpo de Jesus, que é o pão vivo que desce do céu, sendo oferecido para nos perdoar, para nos salvar, para satisfazer a vontade do seu Pai, em obediência, em sacrifício, juntamente com o seu sangue. Agora pare um pouco e pense. É tão difícil para você? Imagina para Jesus. Os cravos, coroa de espinhos, a lança, a cruz. É tão difícil de suportar? Imagina para Jesus. Nós que nos consideramos tão bonzinhos, tão boazinhas, será que somos isso tudo realmente? Ou nessa manhã nos deparamos com a nossa condição de pecado, rebeldes, desobedientes? Agora imagina para um inocente, para um ser perfeito, que nós possamos tomar esse cálice, beber desse vinho, sabendo, foi por amor a mim. Eu não merecia. É graça de Deus sobre a minha vida.
Cantemos o hino 123 do cantor cristão, Bendito Cordeiro. Fiquemos em pé. Jesus é o pão da vida. Comer do seu corpo é se lembrar. Nele estamos satisfeitos, estamos plenos, temos comunhão com Deus, com nossos irmãos. Temos dúvidas do quanto somos amados e amadas, aceitos e aceitas por Deus. Minha oração é que tenhamos um encontro novamente com a cruz de Jesus nesse dia. E que ao ter um encontro com a cruz de Jesus nesse dia, possamos nos lembrar do seu sangue
sendo derramado por amor a todos e cada um de nós. Deus nos ama. A cruz de Jesus é a prova do seu grande amor por nós. Tomemos o cálice. Santo e eterno Deus, te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor ali na cruz, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que tua pureza ali naquela cruz purificou todo aquele povo, ó Deus, e ainda hoje, ó Deus, nos purifica com teu sangue, ó Deus, toda a nação e todo mundo, ó Deus. Ó Pai, te agradecemos, ó Deus, porque, ó Pai, tu morreste ali na cruz e vieste trazer salvação a nós, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque tem sido maravilhoso, mesmo no dia de hoje, ó Deus, tu tem derramado teu poder, tua glória na vida do teu povo, ó Deus, na vida de todas as nações, ó Deus. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, cuidando das nossas vidas, ó Deus, porque a ti pertence, ó Deus, e sabemos, ó Deus, que tu queres o melhor para cada um de nós, ó Deus. Deus, também te agradecemos, ó Deus, pela vida daqueles que têm se recuperado, ó Deus, tu tem dado novas oportunidades, ó Deus, e aqueles, ó Deus, que estão nos hospitais, ó Deus, tu possa estar fazendo conforme a tua vontade, ó Deus, conforme o teu querer, ó Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória, ó Pai. Ó Pai, te agradecemos, ó Deus, continua, Senhor, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, ó Deus, para levar o conhecimento da tua palavra àqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. Ó Pai, fica conosco, porque somos fracos, mas na tua presença, ó Deus, com teu Santo Espírito, Deus, tem nos preenchido, ó Deus, e feito-nos forte através da tua palavra, para proclamar o Evangelho, para proclamar o verdadeiro amor que foi derramado na cruz do Calvário através de ti, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Para finalizar, pode sentar. Depois que aqueles discípulos reconheceram Jesus, voltaram para Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde tudo acontece. É a missão se fazendo presente. Se comemos o pão, tomamos do cálice, nesse dia, voltemos para as nossas casas, para os nossos trabalhos, para onde quer que nós estejamos, e anunciemos: Cristo Jesus ressuscitou, vivo está entre nós. Amém. Vamos fazer a leitura que se encontra lá em Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13. Os irmãos aqui vão fazer essa leitura junto comigo. Tito 2, do 11 ao 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Convido o grupo de louvor para cantar nesse momento. Logo em seguida, ouviremos a mensagem de Deus através do pastor Edivan. Cantaremos a música Não Tente Entender. Ainda tem
dá pra explicar o amor de Deus. Deixou seu reino e poder e veio ao mundo pra morrer por mim. Quem tinha tudo aos seus pés caiu de tanto apanhar em meu lugar. O ser mais poderoso do universo pendurado ali naquela cruz. Não tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu? Não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar pra pensar. Sinceramente desisti de entender o amor assim. É surreal. Podia bem nos esquecer e tudo novo refazer, mas me amou. Preferiu me resgatar a morte que eu tinha em mim. Tomou pra si e devolveu a minha vida eterna por seu amor. Não tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu? Não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar. Não tente entender, não tente entender, não há como explicar. Não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar pra pensar. Amém. No próximo dia 18, nós realizaremos uma assembleia extraordinária para eleição de parte da diretoria estatutária, tesoureiro e relator do departamento jurídico. Então, dia 18, está feita a convocação, será fixada também em mural. Dia 18 teremos pela manhã uma assembleia extraordinária de cerca de 15 minutos, 20 minutos, quando elegeremos o vice-tesoureiro,
segundo tesoureiro e o relator do departamento jurídico. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 8. Quero meditar com os irmãos na palavra. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Agora vão para o capítulo 20 de João. Primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. No verso 11 diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Meus irmãos, Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, pessoa humana, foi Maria Madalena. Maria Madalena era uma que nós chamaríamos hoje de mãe de santo. Já ouviu falar nisso? Mãe de santo. Ela recebia em seu corpo, hospedava em seu corpo 7 demônios. E ela era atormentada, não sabemos se ganhava algum dinheiro, adivinhando, lendo mãos. Ela tinha 7 demônios, quando Jesus a encontrou. Ela recebia várias entidades. Dessas que se recebem hoje, são as mesmas. Não há muita diferença. Em cada cultura, são chamados por um nome cultural, nome do país, nome do povo. Mas Maria Madalena, ela era uma mulher que morava numa daquelas cidades em trevas. Lembra? Que Jesus foi chamado para um povo que andava em trevas? Jesus veio para um povo que andava em trevas? Pois é, Madala era uma das 10 cidades da Galileia. E se você chegar hoje em Cafarnaum, você vai pegar um barco e vai atravessar em 20 minutos e vai chegar lá em Madala. E ali, hoje, há muitos demônios, como aqui no Brasil. Mas, meus irmãos, o interessante é que Jesus escolheu salvar Maria Madalena. E imagina você a paz que essa pessoa sentiu ao ser liberta. Só quem foi liberto assim sabe como é. Nós somos libertos. Penso que não tínhamos demônios. Talvez o demônio da incredulidade, da desobediência, da mentira. Demônios assim, domésticos, que nós pensamos que sabemos domesticar. Mas Madalena tinha demônios que a dominavam, que interferiam na sua vida, que a molestavam, que a destruíam, como aqueles demônios do endemoniado gadareno, que também era daquela região. Então Madalena, quando Jesus a encontrou, imaginem os irmãos o alívio, que alívio, que paz, que paz. Só quem teve demônios sabe que paz Maria
tinha no seu coração e a gratidão que ela sentia por Jesus, desejo que ela tinha de vê-lo, de adorá-lo, de ficar com ele. Eu até fico com inveja, com ciúme. Inveja, no bom sentido, diz que tem inveja boa, né? Mas, porque, meus irmãos, aquela mulher estava nos pés de Jesus o tempo todo. Viu no capítulo 8 de Lucas, que ela estava lá, seguindo ele. Ela passou a ser um dos discípulos de Jesus. Um dos discípulos. Jesus chamou os 12 para que fossem apóstolos, para que fossem enviados, mas chamou tantos, e chama até hoje, e curou tantos, e libertou tantos, e cura até hoje, liberta até hoje. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, agora só que acontece o seguinte, Maria Madalena, sabe por que ela estava pertinho de Jesus ali? Por que ela tinha que ficar perto? Não era só por causa da gratidão, não era só por causa da paz que ela sentia, não era só por causa do respeito, e que ela era uma boa aluna, queria estar ali aprendendo, não era só por isso. É porque se ela não ficasse pertinho de Jesus, os demônios voltavam. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é que muita gente se desvia? Que o demônio volta. O demônio volta. A pessoa veio para a igreja, fez uma decisão, mas não ficou com Jesus, não foi salva. O demônio volta, porque Jesus disse que é assim. Ele volta e volta com força total, com força 7 vezes, é força total. O inferno vem e se agarra na pessoa. Eu sei, porque eu já vi isso acontecer, já vi isso acontecer. Eu vi uma pobre mulher de quem foi tirado um demônio destruidor, que queria matá-la, porque ela havia deixado o candomblé. E eu disse a ela, mulher, e ela era Madalena. Não é interessante que o nome dela era Madalena? E aí eu disse, Madalena, se você deixar o pecado e se unir a Jesus, e o seu nome mudar, e você andar com Jesus, ele não volta não. Você entende isso? Sim. Mas ela não deixou o pecado. Ela vivia em adultério com um homem que não era o seu marido. E continuou. E sabe o que aconteceu com essa Madalena daqui de Rio Doce? Ela ficou uma mulher enorme. E ela hoje se assenta e recebe pessoas. E as entidades dizem o que as pessoas querem ouvir. E oprimem. E distanciam de Deus, convencem que aquilo é coisa de Deus. Essa mulher hoje está prisioneira, mais ainda, porque é isso mesmo que Jesus disse. Então por que é que Madalena precisava estar com Jesus, irmãos? Porque você já viu falar no Serviço de Proteção à Testemunha? Já viu falar nisso, né? Serviço de Proteção à Testemunha. Jesus era o delegado, Jesus era o chefe da Polícia Federal, era o segurança maior, era o... Já assistiu aquele filme, O Guarda-Costas? Só para os que são mais antigos, com Kevin Costner. Alguns aqui não assistiram de jeito nenhum, né? Nem tinham nascido, é um filme de 30 anos. Ele faz a segurança de Whitney. Pois Jesus era muito mais, ou é muito mais poderoso, muito mais forte, muito mais vivo, muito mais experiente do que o guarda-costas. E aí Madalena ficou com Jesus, ficou ali, com ele. Eu quero dizer aqui, brevemente, algo sobre Maria Madalena, mas algo sobre nós. Alguém, por isso que eu vou chamar de alguém, ou quem, ou aquele, que somos nós, e que um dia foi ela, que ficou ao lado de Jesus, para que Jesus a protegesse, para que ninguém a tomasse. E sabe o que Jesus disse? Ninguém as arrebatará de minhas mãos.
Ele é o Salvador perfeito. A salvação, ela é eterna, não se perde. Mas se você fica com Jesus é porque você foi salvo. Se você está ligado a Jesus e fica ali nos pés dele, é porque você foi salvo realmente. E aí nada lhe atinge. Nada vai lhe atingir. Veja um exemplo, aquele exemplo de Pedro, quando Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Daqui a pouco Pedro ficou disperso um pouquinho. O que foi que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Então, fique guardado nos pés de Jesus. Alimente-se da sua palavra. Fique com Ele. Eu vou lhe dizer aqui umas 4 ou 5 realidades de quem foi encontrado por Jesus, de quem foi liberto por Jesus, de quem tem a morte e ressurreição de Jesus como a sua história. Jesus morreu, eu morri com Cristo. Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com Cristo. Você tem a sua história ligada à história de Jesus? Então você é alguém muito ameaçado. Alguém muito ameaçado precisa ficar junto. Tem que ficar junto. Se você ficar fora, ficar distante, se você deixar a casa de Deus, os pés do Senhor, a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, se você abandonar os princípios, os valores, as doutrinas, se você abandonar o Cristo, você está perdido, porque Ele é o serviço de proteção à testemunha. Você é uma testemunha. Você viu a morte, você viu a ressurreição, então Ele é o serviço de proteção à testemunha. Ele que lhe protege, Ele que lhe guarda, Ele que deu a vida por você, que tem força, autoridade para mantê-lo aqui e na eternidade. Então fica com Jesus. Mas alguém que foi perdoado, muito perdoado, porque Maria Madalena não era inimputável, ou seja, não era culpa dos demônios os erros de Madalena. Os erros de Madalena eram os erros de Madalena. Quando a gente abre uma brecha em nossas vidas para o pecado, o diabo entra. Então ela era muito pecadora, e por isso ela foi muito perdoada. E quem é muito perdoado, ama muito, agradece muito, disse Jesus. Quem ama muito, agradece muito. Quem foi muito perdoado, ama muito, muito. Não sai dos pés do Salvador, não sai dos pés de Jesus. Ama Jesus, ama a mensagem da cruz, não tem outra mensagem. Ama a sua ressurreição. Alguém que foi liberto, desembaraçado, chega primeiro. Você viu aqui quem chegou primeiro lá no sepulcro? Ainda estava escuro. Madalena. Sabe por que ela correu mais? Correu mais do que João, correu mais do que Pedro. Sabe por quê? E João era corredor. João era novinho, era corredor. Chegou primeiro do que Pedro. Mas quem chegou primeiro do que Madalena? Nenhum dos discípulos. Já viu uma frase que diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga? Não é assim? Madalena madrugou, foi ver Jesus, foi ver o sepulcro. E aí, por quê? Porque estava desembaraçada. Lembra o que o autor da carta aos Hebreus diz? Deixando todo o embaraço, deixando o pecado que nos assedia, corramos a corrida que nos está proposta. Madalena correu para o sepulcro. Chegou primeiro. Alguém que foi encontrado vai buscar. Sabe, a oração é um mistério. Nem todos os crentes oram.
Nem todos os crentes sabem orar. Nem todos os crentes buscam a Deus. Mas a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Meus irmãos, quem foi encontrado vai buscar. Foi encontrado por Jesus, vai buscar Jesus. Vai buscar Jesus. Ela foi buscar Ele, porque ela foi encontrada por Ele. Ela não podia esquecer. Ela não podia esquecer. Ele morreu, mas ela não podia esquecer. Ela não podia esquecer o que Ele fez por ela. Ele tirou dela 7 demônios. Isso foi uma salvação nessa vida e para a eternidade. Você sabe, o apóstolo Paulo disse que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não é isso? Mas também, se você quiser fazer uma paráfrase ao contrário desse texto, você pode dizer assim: as aflições dessa terra onde nós moramos não podem ser comparadas com as aflições do inferno onde nós iremos se negarmos Jesus. É assim. Então, as aflições que Madalena sofria aqui eram terríveis, mas as aflições do inferno são incomparáveis. Incomparáveis. O inferno é retratado na Bíblia como fogo que consome, que consome e não mata, que queima e não mata. Já pensou? Ser torrado numa fogueira e permanecer vivo para sofrer eternamente. O escritor bíblico, ele não encontrando uma palavra mais terrível para falar para nós sobre o inferno, ele nos traz essa visão de um fogo terrível que queima e não mata. Uma queimadura. Você já levou uma queimadura? A esposa de Elias, agora há pouco, Vanessa, levou uma queimadura em casa, num bujão, que explodiu. E ela levou uma queimadura. Meus irmãos, como aquela mulher sofreu. Foi hospitalizada, sofreu demais. Mas vocês já viram outros queimados? Uma vez eu passei de carro e vi uma mulher queimada, eu estava com o carro cheio de pão. Eu vi uma mulher queimada, gritando na rua. E eu abri o carro, joguei ela lá dentro, em cima dos pães, levei para o hospital. Terrível, que cena que ficou na minha memória até hoje. Terrível. Ser queimado, e ser queimado eternamente sem morrer. Essa é a figura mais próxima do inferno que a palavra de Deus nos traz, para visualizarmos quão terrível é viver sem Deus, aqui na eternidade. Mas as aflições de Madalena não são para comparar com as aflições que Madalena teria se Jesus não tivesse encontrado ela. Alguém que foi encontrado, vai buscar Jesus. Você foi encontrado. Preciso dizer isso? Se eu preciso dizer isso, é porque você não foi encontrado ainda. Precisa pedir misericórdia a Deus, porque quem foi encontrado, vai buscar. É natural. Alguém que foi encontrado, vai contar. Você viu o que foi que aconteceu com Madalena? Ela foi contar aos discípulos. Ela foi contar aos discípulos. Disse: olha, eu fui lá no sepulcro, a porta estava aberta, tinha 2 anjos lá, e eles me disseram que Jesus ressuscitou. Ela foi contar, e ela contava a todos. Muitos não acreditaram nela por ser mulher. Já pensaram a condição de Madalena, pecadora, ex-mãe de santo, mulher doméstica, de casa, numa sociedade patriarcal, mas ela não viu nenhum desses impedimentos e saiu a contar, porque ela viu, porque ela foi testemunha, e ela tinha uma proteção, ela não tinha medo, porque ela tinha Jesus. Jesus disse: estarei convosco todos os dias. Ela tinha um protetor que a protegia com mão forte, poderosa. Por isso ela foi contar.
Alguém que foi encontrado vai contar. Eu quero terminar lendo João capítulo 20, a partir do verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Os outros foram embora, mas ela ficou ali, na entrada do túmulo, chorando. E Ivan Lins fez uma música cantada por Elis Regina, que diz, mas eles fizeram, não foi para alegrar, ou para agradar, ou para testemunhar, não, eles fizeram para zombar de Madalena, talvez, que as lágrimas de Madalena eram mais ou maiores do que o mar, mais água nas lágrimas de Madalena que no mar. Madalena chorou muito. Chorou muito, sabe por quê? Porque ela amou muito. Ela ficou ali, presa ao sepulcro. Você já viu um cachorro que ficou numa rodoviária todos os dias, numa estação de trem, todos os dias, depois da morte do seu dono? Já viu isso? Fizeram uma estátua para aquele cachorro. Pois Madalena ficaria ali naquele túmulo para o resto da vida. Ela ficaria ali. Ela era como aquele cachorrinho que come das migalhas da mesa do seu Senhor. Ela ficaria ali. Aí diz o texto, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos seus pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se o tirasse, diz-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni. Ela reconheceu a voz de Jesus agora, Maria. E ela disse, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Maria saiu, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Meus irmãos, é simples assim. Testemunha. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. É simples assim. Todos os anos nós comemoramos a Páscoa, erradamente, porque temos que virar um capítulo da história. Os judeus comemoram a Páscoa, os hebreus saíram do Egito. É a nossa história, mas nós temos o Cristo de Deus que morreu em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós comemos o pão. O pão, na verdade, é o corpo de Cristo. E o cálice que nós bebemos, ele é o sangue de Jesus Cristo. Antes nós, povo hebreu, comia o cordeiro, e ervas amargas, e antes eles sacrificavam pelos pecados de todos os dias um cordeiro, se fosse pecado que tivesse relação ou tamanho, qualidade, quantidade que desse para oferecer um cordeiro, e outras ofertas menores, dependendo do pecado, e era assim, a vida deles era oferecer sacrifícios, Hoje nós temos Jesus, que é o sacrifício perfeito, então é diferente. E antes o sacerdote precisava fazer
uma purificação pessoal para depois ele servir aos clientes, aos pacientes, aquelas pessoas da congregação que estavam em pecado e precisavam oferecer sacrifício. Mas o sacerdote era como nós, como os demais, era pecador e ele precisava oferecer sacrifício. Jesus não, ele é perfeito, ele veio e ele morreu, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote. Na verdade, ele é o sumo sacerdote das nossas almas. E ele foi morto e ressuscitou. E hoje nós somos protegidos por ele. Salvos, protegidos, guiados. Por isso somos suas testemunhas. Que Deus se agrade de nós. Podemos chorar, devemos chorar com os que choram, pelos que morrem, mas somos testemunhas, e testemunha é ousado, audacioso, ousado. Pensa como Maria: diga onde o Senhor botou o corpo do meu Senhor, que eu vou levar. Não sei como ela ia levar um corpo nas costas, ia contratar alguém, mas ela disse: eu vou levá-lo, ele é meu. Esse é a testemunha fiel, é assim. Testemunha verdadeira é assim, ela paga o preço, ela dá a vida, ela bota a cara, ela não se esconde, ela não desiste. Meu Senhor morreu, mas eu estou aqui, esperando por Ele, esperando nele. Ele me salvou. Já pensou? Já pensou a vida que ela levava? Mas agora o Senhor está ali e fala com ela: Maria, e ela diz: meu Senhor, meu mestre. Meus irmãos, nós vamos cantar louvando a Deus, porque no domingo, isso é muito difícil para quem é do sétimo dia, porque foi no domingo, no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. E aí no domingo, hoje, dia da ressurreição, nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus e agradecendo pelo que Ele fez por nós, e ressuscitando com Ele, ressuscitamos com Ele, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Que Deus nos abençoe, amém. Vamos cantar uma música? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ficar em pé, podemos ficar em pé. O governador deixa. Cantaremos o hino 137 do HCC, Porque Vive Está.
amor de Deus, nosso Pai, a graça infalível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, sejam derramados sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Está encerrado o culto, irmãos. Uma boa semana para todos.